Tudo se passa na cidade fictícia de Metro City, onde vive Ethan Thomas, um detetive do FBI que trabalha para a SEO, uma unidade especial em crimes envolvendo assassinos em série. Ethan é conhecido por possuir um dom. Ele visualiza uma cena do crime e consegue decifrar informações importantes que levam ao criminoso, como o que o levou a fazer, como ele planejou, qual era a sua relação com a vítima e por aí vai. Sobre o passado de Ethan, temos o seguinte. Quando criança, ele estava num acampamento de verão quando recebeu a notícia de que seus pais haviam morrido num acidente. Ele passa por alguns lares adotivos e já na faculdade passou a se interessar por psicologia criminal, e é quando descobre o seu talento. Mais tarde, é contratado pela SEO pelo diretor Ike Farrell, que estava impressionado com Ethan. No início do game, Ethan chega num prédio abandonado após receber uma chamada de cena do crime numa região decadente da cidade. Lá, outro detetive, Dickinson, o recebe e diz a Ethan que o assassinato parecia do estilo do Matchmaker. Uma tradução livre seria o fazedor de marcas. Um serial killer da cidade conhecido por colocar manequins na cena do crime próximo ao corpo da vítima. Geralmente mulheres jovens. No local, Ethan encontra alguns agentes, entre eles um homem de meia idade chamado Becker. O cadáver de uma mulher estava acorrentado e jogado ao chão. Ethan recebe uma chamada de Rosa Angel. Rosa, né? Uma analista forense da SEO, Rosa é a principal aliada de Ethan durante o game, sempre auxiliando e dando assistência de seu laboratório. Eles percebem que vinha cheiro de cigarro do andar de cima e antes que pudessem verificar, a energia do prédio é cortada. Ethan é atacado por alguns viciados com quem troca tiros. O consumo de drogas e a criminalidade na cidade estava tão assustador que o comportamento violento dos viciados nem surpreendeu o Ethan. Ele encontra a força, mas assim que a ativa, é atacado por um homem, cai no chão e perde seu revólver. Ethan se recupera e vai atrás dele. Becker vê Ethan pela janela do outro lado do prédio e lhe joga um machado para que ele possa se defender. Algumas salas adiante, o mesmo homem surpreende Ethan novamente e o segura com uma mão enquanto aponta a arma para ele com a outra. Só de olhar já se pode notar algo de errado com a sua aparência. Era um homem forte, de cabelo liso, extremamente pálido com algo maligno no olhar, fora as olheiras de quem não devia dormir há uma semana. O estranho, enquanto segurava Ethan com uma força sobre-humana, diz a ele que ele não devia estragar tudo, pois ambos estavam no mesmo caminho da justiça, embora isso levasse a direções estranhas. Becker e Dickinson abrem a porta e apontam suas armas para o estranho, exigindo que ele largasse Ethan. Instintivamente, o homem atira nos dois certeiro, os matando. Ele diz para Ethan se preparar para a morte, pois ela iria visitá-lo em breve, e em seguida o atira pela janela do prédio, onde ele cai em cima de um carro estacionado. No dia seguinte, Ethan acorda no sofá de seu apartamento com a mente confusa. Na sua frente está sentado um coroa de uns 60 anos que se apresenta como Malcolm Van Horn. Malcolm diz ter sido um grande amigo do pai de Ethan e lembrava de tê-lo conhecido quando criança. Ethan pergunta o que ele fazia ali. Malcolm diz que estava passando pelo local quando Ethan despencara do prédio, então o levou para casa. Ele diz que Ethan estava sendo procurado, pois a morte dos dois agentes já havia ido à tona e a arma usada no crime pertencia a ele. Ethan acredita que se disser a verdade tudo se resolveria, mas Malcolm discorda, pois, segundo ele, o FBI já havia decidido qual era a verdade. Enquanto eles discutem, agentes do FBI sobem pela escadaria rumo ao AP. Ao baterem na porta e se anunciarem, Ethan percebe a gravidade da situação. Na estação, que ficava logo ao lado de seu prédio, ele encontra um lugar estranhamente deserto. Em uma lixeira, Ethan encontra fotos do interior de seu apartamento, ou seja, alguém estava o espionando, porém ele não fazia ideia de quem ou por quê. Por sorte, Ethan ainda possuía em seu casaco os equipamentos da SEO. Ele escaneia as fotos e, para sua surpresa, a Rosa entra em contato via celular, dizendo que as recebeu. Ela diz para Ethan que acreditava em sua inocência e faria tudo o que pudesse para ajudá-lo. Rosa descobre que o líquido usado para a revelação das fotos havia sido feito por quem as tirou, para evitar deixar registros comprando coisas industrializadas. Ethan, adiante, na própria estação, encontra o quarto de revelação, onde as fotos haviam sido processadas. Explorando mais o lugar, ele descobre que estava tomado por drogados, assim como aqueles do prédio, que se mostravam agressivos e raivosos, parecendo verdadeiros zumbis, já que os atacavam sem nenhuma razão.
Ethan encontra o quarto do fotógrafo misterioso, onde tem uma câmera apontada bem para o seu apartamento e uma mesa com diversas fotos nas quais ele sempre aparecia. Na parede havia um mural com várias notícias de Metro City e cidades vizinhas, todas com o mesmo tema: assassinos em série. E o que é mais estranho, todos eram casos nos quais Ethan estava trabalhando ou já havia trabalhado. Ethan começa a passar mal e vomita, e nesse momento ele vê o homem misterioso novamente. Ele o segue até o metrô, onde esse se esconde no último vagão. O assassino percebe a presença de Ethan, pega um extintor para quebrar a janela e empurrá-lo, mas Ethan se joga antes disso acontecer. Ele caminha um tempo pelos trilhos até chegar na próxima estação. Agora o metrô estava vazio, e passando um scan, Ethan envia uma marca de mão do homem para análise de Rosa, e acha um papel com os horários do metrô com 2 destinos circulados, uma para Burnside, uma comunidade próxima da cidade, e a outra para uma pequena fazenda a noroeste. Rosa retorna confirmando que era o mesmo homem que havia matado os agentes, e Ethan pensa que ele deveria ser o matchmaker, animado com a possibilidade de prender o serial killer. Ele encontra membros de manequins no teto do vagão com uma marca, Bart. A loja do Bart ficava em Burnside e estava fechada há anos, sendo atualmente tomada por invasores. Rosa o alerta que Burnside estava tomada por noias e que haveria imundície para todo lado. No caminho, Ethan recebe uma ligação do diretor Farrell, que aconselha Ethan a se entregar, que o que ele fez no prédio pode ter sido apenas um surto e que psiquiatras iriam ajudá-lo. Ethan fica indignado e nega a sua culpa, contando a real história, que Farrell ironiza e não acredita. A conversa é interrompida quando uma criatura estranha se aproxima por trás de Ethan, desfigurada, com metais pela boca. Ethan fica horrorizado, mas se dá conta de que era uma alucinação. Chegando na loja, Ethan acha uma mancha de sangue na parede. Rosa diz que, pela quantidade, alguém havia levado um golpe na cabeça. Ethan segue os rastros até o paradeiro do corpo. A cena do crime era igual às do matchmaker, porém, curiosamente, o corpo era de um homem e os manequins eram femininos, como se estivesse invertido do padrão. Uma vítima mulher e um manequim masculinos, como era o modus operandi do matchmaker. Após alguns exames, eles enfim confirmam. A vítima era o matchmaker. Alguém havia matado o assassino usando o método dele, o fazendo pagar na mesma moeda. Rosa diz que os recortes de jornais haviam 9 nomes de serial killers. Desses 9, 7 estavam riscados e apenas 2 faltavam, o matchmaker e o torturador, outro assassino que Ethan investigava. Ou seja, alguém estava caçando serial killers, um assassino de assassinos. Isso significava que o próximo alvo só podia ser o torturador, esse que era conhecido por sua depravação e crueldade, torturando suas vítimas até essas cometerem suicídio. A polícia chega na loja atrás de Ethan, que foge pelos becos. Ele pede que Rosa o encontre na biblioteca da cidade, desativada há alguns meses desde um incêndio, para que juntos eles encontrem o paradeiro do torturador. Na biblioteca, para variar, viviam alguns viciados que não gostavam de companhia. Após algum tempo, Ethan encontra Rosa, que entrega a Ethan uns arquivos que ela havia puxado da ficha dele no FBI. Os arquivos confidenciais de Ethan apontavam várias anomalias, dizendo que a densidade óssea e muscular dele eram fora do padrão e que o seu cérebro possuía um sistema serotoninérgicos, embora a própria Rosa admita que não faz ideia do que isso significa, e muito menos eu. Estranhamente, a radiografia de seu tórax havia sido editada, alguém tinha apagado os raios-x do esôfago e da laringe de Ethan, guardando o arquivo original numa área do FBI restrita até mesmo para Rosa, ou seja, era assunto extremamente confidencial. No computador, eles fazem busca sobre o torturador e acham uma denúncia de um professor de educação física que havia dito que um homem chamado Carl Anderson seria o torturador. Segundo esse professor, Anderson foi um de seus alunos durante a infância e possuía fantasias macabras compatíveis com os métodos do assassino. Para piorar, após a denúncia, a polícia não havia mais conseguido entrar em contato com o professor. Eles descobrem que esse garoto problemático havia estudado na escola Joseph. Porém, enquanto conversam, o assassino X, como passam a chamar o assassino de assassinos, os escuta por trás da parede e sai correndo para chegar no torturador antes de Ethan.
Ethan fica animado com a ideia de poder pegar logo 2 assassinos numa tacada só. Chegando na entrada da escola, o Malcolm reaparece e pergunta pro Ethan como ia a investigação. Ethan pergunta como diabos ele sabia como encontrá-lo, e o Malcolm diz que foi apenas uma coincidência, já que estava passando ali pela rua. Demorou, Malcolm. Segunda vez que já vem com esse papo de coincidência. Alguém aqui tem cara de otário? Dentro da escola, Ethan encontra rastros de sangue que o levam até uma seção de armários. Dentro de um deles, encontra um corpo completamente ensanguentado. Rosa analisa e diz que era o cadáver de Samuel Tibbets, o professor que havia denunciado o torturador. De repente, o cara mexe a cabeça e diz pra Ethan que quem havia feito aquilo foi Carl Anderson, o torturador. Ethan fica sem reação, pois o cara já estava mais morto do que vivo. Ali perto, começa uma treta e o Ethan se esconde dentro do armário junto com o semi-morto. Enquanto isso, lá fora, o assassino X espanca um homem sem piedade. Facilmente deduzimos que esse homem apanhando era o torturador. Momentos depois eles somem e Ethan sai do armário. O professor cai no chão e, enfim, morre. Rosa liga e diz que havia uma pista sobre o assassino X, pois no pescoço do matchmaker havia um produto químico agrícola que só era feito através de uma fonte de maçãs, e o único pomar de maçãs ficava na redondeza ali da Rota 4. Ethan chama Malcolm e pede que ele o ajude a chegar lá de carro. Eles pegam a estrada, batem um papo e Ethan pergunta por que do Malcolm estar se envolvendo naquilo. E esse diz que era por um senso de responsabilidade. Ethan comenta sobre os arquivos e que ele era um tipo de aberração aos olhos do FBI, e Malcolm diz que ele não devia pensar naquilo, e quanto mais longe ele ficasse do FBI, melhor. Ele diz que deixaria Ethan no celeiro e que mais tarde eles se encontrariam. De longe, algo observa o carro. Ethan entra na casa e começa a buscar pistas. No porão, mais pesquisas sobre os serial killers que Ethan investigava, feitas pelo assassino X, se encontravam. De repente, um homem comete suicídio no andar de cima da casa. Ethan ouve o barulho e manda para análise de Rosa. A conexão com Rosa é cortada e o diretor Farrell entra na linha, dizendo que enquanto Ethan fosse procurado não teria mais acesso ao laboratório. Novamente ele pede que Ethan se entregue e esse mais uma vez se recusa. Ethan, agora sozinho, vê o assassino X entrando na casa, chamando pelo Anderson, pois nem sabia que ele já havia se suicidado. Ele sobe as escadas dizendo que eles estavam apenas na metade da sessão de tortura e o Ethan tenta ganhar vantagem. Ele veste as roupas do torturador e fica de costas na escuridão. Quando o homem vai dar um golpe final, Ethan o surpreende e o desarma. Começa uma perseguição pela casa até que eles começam o X1. Ethan consegue encher o assassino X de porrada e quando ele está prestes a nocautear de vez, eis que o Malcolm surge do nada e ajuda o assassino, dando um golpe na cabeça de Ethan, que desmaia. Quando ele acorda, ouve Malcolm se referir ao assassino como seu sobrinho, dizendo que estava ali para ajudá-lo. Ele diz que não estava em seu juízo perfeito, pede que confie nele, mas o assassino não dá ouvidos e começa a estrangular o próprio tio. Zonzo, Ethan desmaia novamente e acorda no celeiro, com o assassino em sua frente. Enquanto ele fica se gabando de seus feitos incríveis, de todos os assassinos que havia matado, uma estranha e grotesca criatura igual às das alucinações de Ethan começa a se aproximar pelo teto. Aí tudo acontece ao mesmo tempo. O assassino arranca um dedo de Ethan que grita igual louco, o Malcolm reaparece, neutraliza o assassino e desamarra o Ethan, a criatura do teto foge, mas antes coloca fogo no celeiro, o Malcolm pede que Ethan vá atrás dela e a mate e diz que a culpa de tudo que estava acontecendo era da criatura, que estava influenciando a cabeça de Leland, seu sobrinho assassino. Ethan corre atrás da criatura pelo pomar até chegar num casarão onde a encurrala. Eles iniciam um confronto e após muita porradaria, Ethan descobre que arrancando os implantes metálicos da criatura, ela se enfraquece e sente dor. Fazendo uso disso, ele derrota o monstro. De volta ao celeiro, dominado pelas chamas, Ethan encontra Malcolm. Eles pegam o carro e já vão saindo fora, e o Malcolm diz que aquela criatura era um ser já dominado pela raiva e pelo ódio, e que seres como ele estavam por toda parte. Ethan diz que como o assassino X estava morto, as mortes iriam parar, quando houve um barulho do porta-malas. Ele fica puto,
pede que o Malcolm pare o carro, mas ele se recusa dizendo que Ethan precisava entender. Seu sobrinho não estava são quando cometeu os assassinatos, e de qualquer forma ele havia matado apenas assassinos, gente que não faria falta para a humanidade. Ethan insiste para que ele pare o carro, pega sua arma e o Malcolm implora, dizendo que Leland era um bom garoto antes de toda aquela loucura, ele também era uma vítima, segundo ele. Nesse momento o jogador tem a opção de matar ou não matar Leland, mas ainda que ele escolha não atirar, o próprio Leland saca uma arma e comete suicídio. Dias depois, Ethan, conversando com Rosa num bar, se mostra profundamente magoado com o FBI, pois mesmo depois de tudo ser esclarecido e ele ter sido declarado inocente, ainda havia sido suspenso por tempo indefinido. Rosa diz que havia conseguido novas informações e possivelmente havia um tipo de ritual religioso por trás de tudo aquilo. Muitas perguntas estavam sem respostas, já que Leland não havia agido sozinho. Ethan decide contar a ela tudo sobre o que aconteceu, da criatura, das alucinações, coisas que ele havia omitido até então, com receio dela não acreditar nele, e pensar que ele estava fazendo uso de cogumelos. Antes, ele pergunta se pode confiar nela, e é quando a Rosa anota num guardanapo, alertando Ethan de que estava com escutas. Ethan fica chocado e adia suas revelações, já que o FBI ainda estava espiando ele. Ele vai até o banheiro e, após vomitar, assume a forma da criatura ao se olhar no espelho, sugerindo que suas alucinações continuariam o atormentando. Assim, o game termina. Pessoal, mesmo após o desfecho, muitas perguntas ficam no ar e tudo acaba dependendo de uma sequência para amarrarmos todas as pontas. Tipo, que porra era aquela criatura? Por que o Ethan tem alucinações com ela? E as anomalias no corpo dele? O que o Malcolm sabia que não contou? E até mais, pessoal. Estão ouvindo isso? Tempestade lá fora. E eu tô aqui no escuro gravando isso. Ou seja, perfeito.